Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aí à nossa live de hoje. Mais uma vez aí, muito obrigada pela presença do pessoal. Quem for entrando, me dá um oizinho, boa noite, para ver quem que tá aí. Hoje a nossa live vai ser uma live muito importante, muito legal, porque eu vou estar respondendo a várias perguntas que eu selecionei de vários pais, de vocês. Olá, Ana Maria, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Vou pedir para minha equipe colocar para vocês o link de um questionário muito interessante, muito legal. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês, tá? Bom, eu estou fazendo uma pesquisa que faz parte do meu projeto e é uma pesquisa onde eu busco todas as informações necessárias para eu poder ajudar vocês. Vocês me ajudam a ajudar vocês. Então, é um questionário que vocês não levam nem 2 minutos, assim, é bem rapidinho para poder responder. E esse questionário faz com que eu conheça melhor os seus anseios, as suas preocupações, os seus desejos em relação aos seus filhos. E isso tem me ajudado bastante, porque faz com que eu monte todo um material, um conteúdo adequado para você, de acordo com o seu interesse. Então, se vocês puderem estar respondendo esse questionário, eu vou ficar muito feliz, muito agradecida. É rapidinho, não demora. E vai estar me ajudando aí nas próximas lives, aí tá trazendo temas interessantes aí para vocês, ok? Olá, boa noite, tudo bom, gente? Sejam todos bem-vindos. Compartilha aí, chamo as outras mamães aí para poder assistir, que hoje o tema é bem interessante. E aí, gente, esse questionário é o seguinte: tem várias perguntas muito legais e eu, claro, gente, eu leio todas, tá? São muitas. Outro dia eu fiquei o dia inteiro, assim, lendo, relendo. Eu achei muito interessante as respostas dos pais. E aí eu selecionei algumas, tá? Pra gente poder estar utilizando na live de hoje. Tá aqui, ó, meu grande pote, tá? Tá aqui, eu coloquei algumas perguntas aqui que eu separei para poder ler para vocês. Acredito que muitas dessas perguntas aqui vão ser bem interessantes para vocês, ok? Bom, mais uma vez, muito obrigada, sejam bem-vindas. Agradeço também o pessoal que participou do questionário, tá? Agradeço de coração, obrigada aí por ter tirado esse tempinho aí para preencher o questionário. Muito obrigada mesmo, porque vocês me ajudam a ajudar vocês, né? Com isso eu posso ainda contribuir muito mais. Então vamos lá? Vamos iniciar a nossa live de hoje com esse tema, né? Mamães perguntam e eu respondo, sim. Eu procuro sempre responder as perguntas de todo mundo. Inclusive hoje, se vocês tiverem perguntas para me fazer, tá? Podem fazer, no final vocês podem perguntar. A live de quinta-feira passada foi muito legal. A gente teve interação aí de várias mães, né? Eu procuro sempre responder da melhor forma, né, as perguntas de vocês. Então vocês podem ficar à vontade para tirar as dúvidas, para me perguntar. Eu sou psicopedagoga, sou especialista em aprendizagem e também sou mãe. Então, eu junto essas minhas duas experiências, esses dois conhecimentos que eu tenho para poder aplicar no meu dia a dia, para poder ajudar, né, os outros pais, para a gente poder conseguir aí um resultado bem significativo com os nossos filhos, ok? Então, vamos lá, gente? Vamos tirar a nossa primeira pergunta. Gente, são muitas perguntas. Se eu não ler a pergunta de algum de vocês, tá? Não fiquem tristes, porque nós teremos várias outras lives e eu vou estar respondendo essas perguntas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: por que certas crianças apresentam resistência na hora do aprendizado, fazendo a mãe desistir às vezes? E aí, gente? Como que está sendo aí essa quarentena, esse momento em casa com o filho? É uma responsabilidade muito grande para a gente. Porque se a gente deixar o nosso filho de lado, a gente não vai colher bons frutos aí em termos de aprendizagem, né? O nosso filho realmente precisa da gente. Esse ensino remoto, essas aulas online, nem sempre são tão fáceis e simples de lidar, não é verdade?
E aí? A gente perde às vezes a paciência, às vezes a gente se estressa, às vezes a gente acha que o nosso filho sabe, quando a gente pega junto para fazer, o filho demonstra dificuldade e a gente às vezes fica sabendo o que fazer, não é verdade, gente? Quem é que tá passando por isso aí em casa, hein? Nesse ensino remoto, ter que sentar com o filho, organizar, ter que responder aí as perguntas, as atividades, pois é, não é fácil. E aí o que que acontece? A criança, ela muitas vezes ela vai apresentar resistência. Ela pode sim apresentar. Por que que ela pode apresentar essa resistência durante esses deveres, durante esse aprendizado? Bom, ela pode apresentar por uma falta de interesse. Tem criança que tem um tempo de concentração muito curto, então tem uma dificuldade em manter ali o contato visual naquela atividade durante um tempo. A atenção, ela se perde, é uma criança que se dispersa com facilidade. Então, primeira coisa, gente, a gente precisa de um lugar tranquilo, tá? Sem distratores. O que são distratores? São coisas que vão tirar a atenção da criança. A gente precisa de um lugar tranquilo, sem movimentação de pessoas, sem televisão ligada. Se a criança tem celular, pega e guarda o celular, porque se ele vibrar, qualquer sonzinho vai dispersar seu filho, tá bom? Sem brinquedinho na mesa. Eu até falo que as crianças precisam de lápis e borracha bem básico. Nada de muito brinquedinho, porque a criança vai se distrair. E aí, essa resistência pode ser por conta disso, tá? A primeira situação pode ser por conta dessa facilidade de se dispersar. Um outro ponto também, o desinteresse. Não tá atrativo, não tá legal, não tá do jeito que eu gostaria. Porque a criança, gente, a criança quer brincar. Então, se for algo muito tradicional, você precisa mediar ali de uma forma com que ela realmente queira ficar ali com você. E um outro ponto importante que pode influenciar e fazer com que a criança tenha resistência é a questão da dificuldade. Então, se é uma criança que apresenta dificuldade de aprendizagem, ou se é uma criança que naquela situação, naquele dever, ou naquela disciplina, existe ali um obstáculo, algo que realmente dificulta, ele vai ser resistente. E a criança, ela é resistente porque ela não sabe e porque ela tem medo também de demonstrar a você que não sabe. Tem criança, por exemplo, que fala assim: tá bom, eu sei, tá, já entendi. Só que aí, na hora que ela vai colocar em prática, ela não consegue. Então, essa resistência pode ser por vários motivos. Essa dificuldade de concentração, essa falta de interesse, por ser algo que não está muito atrativo, e por ela ter uma dificuldade em realizar aquilo. Então, ela tem dificuldade, ela não quer, não gosto, não quero, não tô com vontade. E aí ela pode também estar com medo, com vergonha, de demonstrar essa dificuldade, ok? A gente tem que ter paciência, a gente tem que descobrir. Então, dialogue, converse com o seu filho, pergunte para ele por que ele não quer fazer. Dá essas opções para ele, porque às vezes você só perguntar, meu filho, mas por que você não quer fazer? Talvez se você só perguntar, não vai ser o suficiente para ele conseguir te responder. Você precisa dar as opções para ele. Então, meu filho, você não quer fazer o dever por quê? Porque é difícil? Porque você não gosta desse dever? Porque, assim, não tá legal? Você queria fazer de forma diferente? Ou você não quer fazer dever agora, você quer fazer outra coisa, você quer brincar? Vamos parar um pouquinho, a gente faz, vai dar tempo de terminar e você vai brincar. Então, converse, dialogue, que isso também vai contribuir e vai ajudar, ok? Obrigada aí para a mamãe que fez essa pergunta, uma pergunta bem interessante. Vamos pegar outra? O que faço com a ansiedade do meu filho? Pois é, existem muitas crianças que são ansiosas, sim. Existem crianças que são ansiosas, que são impacientes, que são impulsivas e são ansiosas por vários motivos, tá? O medo também faz parte da ansiedade da criança. Então, a gente precisa primeiro descobrir o porquê que o nosso filho está ansioso. Será por que o nosso filho está ansioso? Quem tem filho ansioso aí, já sabe? Já tentou descobrir? Já perguntou? Nós precisamos descobrir primeiro o porquê dessa ansiedade.
E aí a criança ansiosa, ela precisa de um ponto de equilíbrio, tá? A gente precisa ajudar essa criança a relaxar, acalmar. Então, ó, relaxar, fazer atividades que relaxam, fazer atividades mais calmas, mais tranquilas são muito importantes. Ajuda muito a diminuir a ansiedade, ok? Desculpa. Outra coisa importante é... Vamos hidratar a garganta. Uma outra coisa importante é a criança ter uma rotina, um quadro de rotina mesmo, para poder ela saber o que vem depois. Isso também ajuda a diminuir a ansiedade da criança. Então, ter essa sequência do que a criança vai fazer ajuda também, porque a criança ansiosa ela já fica querendo saber o que ela vai fazer, como que vai fazer, enfim. Então, cria essa sequência. Quando eu falo em quadro de rotina, parece um quadro de rotina, uma coisa. Não, gente, é uma coisa simples, tá? O importante é você listar ali as tarefas que essa criança vai fazer. Isso também já diminui a ansiedade dessa criança. Quando eu falei em medo, também significa um pouco de insegurança. A criança ansiosa ela é um pouco, às vezes, insegura. Então, vamos trabalhar essa segurança, essa autoestima dessa criança, né? Falar, não, meu filho, você consegue, você é capaz, você é inteligente, eu tô aqui, eu te ajudo. Isso é muito importante também. Olá, tô vendo que o pessoal tá entrando aí, sejam bem-vindos. Regina, Daiane, Luana, Núbia, brigadão, tá, gente, pela presença de vocês. Então, gente, o que fazer com essa criança ansiosa? Respirar fundo. Vamos ensinar essa criança a respirar, a ter calma. Então, você tendo um quadro de rotina, o que vai acontecer? A cada tarefa ela vai concluindo, ela vai pulando. E aí você pode montar de várias formas. Tá? Você pode fazer com que ela vá riscando, vá pintando, ou vá com um bonequinho, igual um jogo de trilha, enfim. Existem muitas maneiras de trabalhar o quadro de rotina e de montar o quadro de rotina. Em breve eu vou fazer uma live com vocês, tá? Para vocês poderem montar um quadro de rotina em casa com os filhos de vocês para poder ajudar eles. Em breve, logo, logo, hein? Então, vamos trabalhar a ansiedade dessa forma, tá? Oferecendo calma, tranquilidade. Se a gente fica ansiosa, estressada, nervosa, impaciente, isso vai aumentar a ansiedade do nosso filho também. A gente tem que observar isso. Se de repente nós também não estamos transferindo essa nossa ansiedade para eles, porque a criança, gente, como eu sempre falo, é o nosso reflexo. Então é importante a gente prestar atenção nisso também, tá bom? Só para poder relembrar o pessoal que entrou depois, relembrar não, só para a gente poder informar, né? O pessoal que entrou depois, hoje a nossa live vai ser em cima de perguntas que eu recebi de várias mães, de uma pesquisa que eu tô fazendo, de um questionário, e aí o pessoal da minha equipe já colocou aí o linkzinho no chat para vocês, tá bom? Não leva tempo, é bem rapidinho, quem tem filho, entra aí, responde, porque vocês me ajudam a ajudar vocês. Essas informações fazem com que eu tenha mais informações sobre os desejos, os anseios de vocês para poder estar atingindo aí o objetivo com um assunto mais adequado e interessante, ok? Olá, Bruninho, tudo bom, querido? Ó, vamos lá, hein? Mais uma pergunta. Será que meu filho é hiperativo ou apenas mal educado? E agora? Quem é que tem filho hiperativo aí, gente? O famoso transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E aí, gente? Será que a gente confunde um pouco isso? Quando que a gente sabe que o nosso filho é hiperativo e quando a gente sabe que o nosso filho é, talvez, mal educado, tá precisando ter um melhor comportamento, né? Ser mais educado com as pessoas, enfim. Bom, gente, a hiperatividade é um transtorno, tá? Pra gente poder saber se o nosso filho é hiperativo, a gente precisa, sim, de uma avaliação, a gente precisa de um fechamento aí desse diagnóstico através de vários especialistas, tá? Ponto. Mas, para vocês entenderem o TDAH e saber
se ele tem uma suspeita, se ele meio que se encaixa naquilo, não é tão difícil assim não, tá bom? Vou ensinar para vocês agora, ó, vamos lá. A criança com hiperatividade é uma criança muito impulsiva, inquieta, agitada ao extremo, tá? Então, é uma criança que ela senta, ela não consegue ficar paradinha sentada. Ela fica igual eu, rodando a cadeira, pois é. Ela balança as pernas, ela cruza as pernas, ela senta igual índio, né? Você tem, né, Regina? Você sabe bem como é que é, né? É disso que eu tô falando. E aí é uma criança que te interrompe toda hora, quando ela quer falar, ela te interrompe, ela não espera você concluir. É uma criança que ela começa uma atividade, ela não termina, ela não vai até o final, ela vai pulando, ela vai trocando de atividades. Só que a criança que tem a hiperatividade diagnosticada, né, assim, que tem esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é uma criança que vai apresentar esses sintomas em todos os ambientes que ela vive, tá? E de forma exagerada. E são características, né, são atitudes que vão intervir muito, assim, vão atrapalhar muito na relação social dessa criança, né, no convívio com outras crianças, até mesmo no convívio familiar, ok? Então, o meu filho é hiperativo ou o meu filho é mal educado? Se ele apresenta esses sintomas de inquietude, impulsividade, agitação, é uma criança meio sem limite, ela não tem, digamos que, maturidade para entender que determinadas atitudes pode fazer com que ela se machuque, por exemplo, né, atitudes de risco. Se ela age assim em todos os ambientes e de forma exagerada e que isso está fazendo com que atrapalhe a vida dela, ela pode sim ser uma criança hiperativa, ok? E aí ela precisa de um acompanhamento, ela precisa realmente de um acompanhamento psicopedagógico para poder trabalhar esse controle aí, né, inibitório aí desses comportamentos inadequados, ok? Agora, se ele não apresenta esses sintomas dessa maneira que eu estou falando, então o seu filho precisa de limites e regras, ok? Ele precisa que você realmente dê limite, dê regra, fale isso pode, isso não pode. Na rua você tem que se comportar assim, assado, aqui dentro de casa tem regra, lá fora também tem. Então precisa de muito diálogo, precisa conversar muito, tá? E criar regras e limites. Vamos abrir aqui um parênteses, gente. Não é porque ele tem TDAH que ele não vai ter regras e limites, tá? Isso para uma criança que não tem TDAH é extremamente importante, mas a criança que tem o TDAH, ele precisa também de regras e de limites, ok? Toda e qualquer criança precisa de regras e limites, tá bom? Vamos então para a nossa... Olha, já foram 3 perguntas, vamos para a nossa 4ª pergunta. O que devo fazer para melhorar o relacionamento com o meu filho? Tem alguém aí que está precisando dessa dica para poder melhorar o relacionamento seu com o seu filho, hein? Então, gente, a base de tudo, de todo bom relacionamento é o vínculo afetivo, ok? A gente precisa sempre estar trabalhando, estreitando esse vínculo afetivo com o nosso filho. De que forma, Natália, a gente vai fazer isso? Nos aproximando, participando da vida dele, participando do momento do aprendizado, da escola, participando do momento em que ele tá lá no tablet jogando um joguinho, você vai lá querer saber, jogar com ele, enfim. Ele precisa sentir que você tá ali presente na vida dele. Ele precisa sentir que você se importa com ele. Ele precisa do seu carinho, ele precisa do seu colo, ele precisa do seu elogio, da sua motivação. Ele precisa de você ali do lado. Não adianta a gente estar presente só de corpo, só fisicamente. A gente precisa estar presente de coração, de alma. A gente precisa estar ali realmente conectado. Então vamos nos conectar mais com o nosso filho. Vamos criar situações e momentos em que a gente consiga estreitar esse vínculo afetivo. Seja no momento que ele vai dormir, você vai contar uma história para ele. Isso eu sempre incentivo. E o resultado disso, gente, é muito positivo. Parece uma bobeira, às vezes, você chegar e falar assim: você lê história para o seu filho? Na hora que ele for dormir, lê uma história para ele. As pessoas, eu acredito que muitas não devem entender a importância disso, desse ato de você colocar seu filho na cama e ler uma história para ele. E isso é muito importante e eu utilizo muitas dessas técnicas, né, na minha vida com os meus filhos
e também no meu consultório. Aqui no meu consultório eu também utilizo isso com os meus pacientes. Eu sempre estou orientando os pais dos meus pacientes a fazerem isso. E o resultado é muito bom, ok? Vamos então para a próxima pergunta. Como lidar com o TDAH? Gente, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno muito interessante para a gente poder conversar. E hoje a gente tem uma gama muito grande de crianças que possuem esse transtorno. Mas só hoje, não, gente, olha só. Hoje, né, há pouco tempo aí atrás, poucos anos atrás, começou a ser diagnosticado. Né? As crianças começaram a ser diagnosticadas com esse transtorno. Mas é um transtorno que já existe há muito tempo, mas não havia o diagnóstico. Né? Na época que eu era criança, não havia esse termo, assim. Eu poderia até falar, seu filho é agitado, hiperativo, mas não existe um diagnóstico para isso, entendeu? Então, a gente vai ter aí um número muito significativo e grande de adultos que são hiperativos e que não têm diagnóstico nenhum, ok? Mas hoje a gente tem aí especialistas, profissionais, né, que estão voltados aí para essa área, né? Eu, como psicopedagoga, eu faço o levantamento dessas suspeitas também, né, de crianças que podem ter transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Lembrando que o psicopedagogo, gente, ele não fecha diagnóstico, tá? O psicopedagogo, ele vai avaliar, ele vai analisar e ele vai fechar um relatório, onde esse relatório é encaminhado para os especialistas, para a família, né, onde há orientações a respeito, né, das habilidades e competências que a criança possui que estão defasadas. E algumas atitudes também para poder ajudar a fechar esse diagnóstico de hiperatividade. Ok, gente? Então, como é um assunto muito amplo, existem muitas questões para a gente conversar a respeito do TDAH. Eu vou falar sobre o TDAH em uma live, tá? Então, na quinta-feira agora, eu estarei realizando a minha live. Toda terça e toda quinta tem live, tá, gente? Então, fiquem ligados, põe na agenda, põe um bilhetinho lá, o recadinho na geladeira para vocês não esquecerem. E aí, nessa quinta agora, eu vou estar falando sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ok? Então, quem tem filho hiperativo, tá? Regina, Poliana, tá bom? Poliana Reis. Fica ligada que na quinta-feira eu vou falar sobre o TDAH, tá bom? Vou dar umas dicas para vocês, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o TDAH, tá? Quinta agora, hein, gente? Bom, vamos tirar mais uma pergunta. Como devo agir quando acontece a desobediência? Olha, gente, a criança que não consegue seguir regras, que não consegue agir, né, com bom comportamento, vamos colocar assim, né, que desobedece. É uma criança que nega, é uma criança que nega o seu comando, é uma criança que nega algumas imposições, que nega regra, que não sabe lidar com isso. Crianças até que não sabem lidar com frustrações. Então, como que a gente faz para lidar com a desobediência? Desobediência também é uma palavra muito ampla. Inclusive, eu trabalho, né, essa pesquisa que eu faço, esse projeto que eu criei, que eu abracei junto com a minha equipe, é voltado para essa questão da desobediência, essa questão do comportamento. Porque a desobediência, a gente, influencia em muitas coisas. A criança que desobedece, ela acaba apresentando agressividade, não estou generalizando, tá? Mas assim, em boa parte, vamos colocar assim, muitas crianças, tá, que desobedecem, elas podem apresentar vários comportamentos. Então, um dos comportamentos pode ser a agressividade, é uma criança que pode passar a ter um baixo rendimento escolar, é uma criança que vai apresentar birra, pirraça, é uma criança que vai acabar não tendo bom relacionamento com a família, com os colegas, né, com os amiguinhos, enfim. A desobediência ela está interligada em vários itens, né, que acabam prejudicando a vida da criança.
E aí não tem como eu falar para vocês como acabar com essa desobediência, porque para isso eu criei um método. Esse método que eu criei é um método onde dentro desse método existem várias técnicas e que precisam acontecer de forma correta. A sua aplicabilidade deve ser da forma lá que eu criei correta, precisa da intensidade correta, da frequência correta, e enfim, eu levaria muito tempo aqui para poder estar explicando isso para vocês, mas eu posso dar algumas dicas de algumas técnicas que ajudam a diminuir essa desobediência, tá? Primeiro, gente, diálogo. Só que não pode ser um diálogo que aconteça apenas quando a criança fizer alguma coisa errada. Tem que ser um diálogo que aconteça sempre. Que faça parte da rotina da família. Que sejam hábitos familiares, tá? Segunda coisa, quadro de rotina e de regra, isso ajuda muito, porque a criança desobediente é aquela criança que não sabe lidar com as suas, vamos colocar os seus desejos, as suas imposições, né, quanto pais e mães, suas regras, né? Então, cria essas regras com essa criança. Cria esse quadro de regras, de tarefas, porque aí ele vai ter, além dele desenvolver a autonomia, ele vai seguir ali de forma em que você não precisa ficar o tempo todo pedindo e falando, sabe? Você vai orando, e aí, conseguiu? Montou? Eu tenho lá um quadro de rotina com o meu filho do meio. Inclusive tá lá, hoje ele estava empolgado lá porque o prêmio é chocolate e final de semana ele quer ganhar o chocolate dele. Então, eu coloco eu deixo ele escolher alguns prêmios, mas nada de prêmio material, assim, de ganhar um brinquedo, ganhar um presente, não. São coisas que ele vai dividir com a família. Então, por exemplo, chocolate, ele vai ganhar um chocolate e ele vai poder ganhar, eu vou dar um chocolate, né, chocolate a mais para ele poder dar para os irmãos, enfim, tá? Mas ter o quadro de rotina, o quadro de regras também ajuda muito, ok? Então, assim, se vocês seguirem essas duas dicasinhas aí, já vai ajudar bastante. Mas, como eu disse, para a gente poder trabalhar essa questão da desobediência da criança, a gente precisa de um método, que é algo que é recheado de técnicas, né, para poder... E essas técnicas, elas precisam acontecer de forma conectadas, unidas, tá? Não adianta a gente utilizar determinadas técnicas de forma isolada, porque a gente não vai conseguir todo o sucesso que a gente gostaria, ok? Então, vamos lá. Nossa última pergunta. Minha filha sofre bullying por causa da cor do cabelo. Qual conselho eu dou para ela? A gente vive o Brasil, gente, vamos falar assim. O Brasil é um país com muitas misturas de raças, né? Então, o brasileiro é muito diferente um do outro. Eu falo que idêntico é só o gêmeo idêntico, porque até tem gêmeos que são diferentes. Enfim, mas as pessoas são diferentes. As pessoas agem diferente, são criadas por famílias diferentes, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, no caso dessa criança, né, que está sofrendo bullying por conta da cor do cabelo, primeiro ela precisa entender que, assim como ela é diferente, existem outras crianças que são diferentes, né? Existem os loiros, os cabelos pretos, os cabelos loiros, os cabelos ruivos, enfim, cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo ondulado. Então, ela primeiro precisa entender que as pessoas são diferentes e que ela não é nada de... Ela não é uma criança a única diferente daquele grupo, não. Daquele grupo que está fazendo bullying com ela, se ela for olhar para cada um, ela vai ver que cada um é de um jeito. Então, primeiro, ela precisa entender que as pessoas são diferentes. Segundo, ela precisa que você, mãe, trabalhe a sua autoestima. Ela precisa se olhar no espelho e se achar bonita. Ela precisa se olhar no espelho e gostar do cabelo dela, da cor do cabelo dela. Então, a gente precisa nos amar o suficiente. A gente precisa olhar para o espelho e gostar daquilo que a gente está olhando, daquilo que a gente está vendo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. É necessário, trabalhe com o espelho mesmo, trabalhe com lista de qualidades. Crianças assim são crianças que acabam tendo a baixa autoestima. E normalmente são crianças um pouco mais inseguras, e aí não batem de frente com outras crianças, não vão discutir. Então, a gente precisa trabalhar essa autoestima dessa criança. Existem muitos livros de história, gente, que trabalham essas questões,
essas questões de raça, de cor. Existem livros de histórias que trabalham a criança com cabelo cacheado, a criança às vezes gordinha, enfim. São livros que a gente pode estar aí pesquisando e buscando para poder estar contando a história para nossa filha, né, para poder ela entender que ela é bonita, que as pessoas, né, como eu disse, são diferentes. Então, trabalhe a autoestima com essa criança, trabalhe esse alto valor, essa questão dela olhar para o espelho e gostar daquilo que ela está vendo. Todo mundo é bonito, gente. Todo mundo é bonito. Todo mundo precisa se ver e se achar bonito. Cada um é bonito do seu jeito. Cada um é bonito da sua maneira. Então, a criança precisa entender isso. Que ela é linda, que ela é bonita e que ela pode mudar o cabelo, que ela pode fazer o que ela quiser. Mas ela precisa gostar daquilo que ela vê, ok? E aí trabalhar essa questão mesmo, dialogar, conversar com essa criança, para não se importar, porque às vezes as pessoas elas estão incomodadas, né? Porque às vezes não se acha tão bonito como ela, às vezes queria até ter a cor do cabelo dela, e aí se incomoda um pouquinho com isso, e aí acaba, infelizmente, né, realizando aí esse bullying. Bom, gente, então foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete perguntas, sendo que uma foi o tema TDAH, que a gente vai estar conversando nessa quinta-feira sobre esse tema, ok? Agora eu pergunto a vocês que estão aí assistindo, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Vocês gostariam de tirar alguma dúvida? Aproveitem que a gente já está no finalzinho da nossa live, terminando. E eu adoro responder as perguntas de vocês. Alguém quer saber alguma coisa? Fiquem à vontade aí para perguntar. Querem tirar alguma dúvida em relação a algum filho? Ou, de repente, até se tiver algum educador aí, tirar a dúvida de algum aluno? Não precisam ficar com vergonha. Na quinta-feira a gente teve a interação de algumas mães, foi bem legal, foi bem bacana. Acredito que quinta agora, com o tema TDAH, vai ser bem interessante, né? Porque é um tema bem, assim, da atualidade, né? Dicas para aliviar a ansiedade. Então, Regina, como eu disse, a criança que é muito ansiosa, ela precisa de um norte, tá? Ela precisa saber o que ela vai fazer depois. E ela precisa, porque normalmente a criança ansiosa, Regina, ela acaba não concluindo também as atividades. Ela acaba pulando, ela acaba fazendo as coisas picadinho. Então, monta um quadrinho aí de rotina do dia a dia, de tarefas, de coisas, né, que são importantes, para poder ela tá diminuindo um pouco essa ansiedade. E se for durante uma atividade, um exercício, procure entender por que ela está ansiosa. É porque ela tem dificuldade, é porque ela está com dúvida, porque ela quer terminar logo para brincar. E aí, com esse quadro de rotina, dá para ela saber direitinho o horário que ela vai poder brincar. Então, ela vai estudar, mas ela vai poder brincar, né? Assim, tô dando um exemplo, tá? Poliana Perosso, Bruninha Arteiro, né? Então, eu falo que a criança arteira é uma criança cheia de saúde, né, gente? Eu tenho 3 crianças cheias de saúde em casa, vocês não têm noção. A criança que é arteira, que faz arte, né? Ela, às vezes, ela faz coisas que ela não tem noção que pode machucar ela. Então, é importante, Poliana, se você está sempre conversando com seu filho e mostrando para ele coisas que ele pode fazer e que ele não pode fazer. E isso aí é muito legal se você colocar no quadro de regras. Você criar com seu filho. Filho, vamos lá, o que a gente pode fazer e não pode fazer aqui dentro de casa? Então, ele saber as atitudes que ele deve tomar, por exemplo, na hora que ele for se alimentar, na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de fazer o dever,
Ele precisa saber que tipo de atitude é pertinente. Se ele sair com você e for no mercado, for em algum lugar, como que ele tem que se comportar? Se você estiver conversando e ele quiser falar com você, ele tem que entender que você vai olhar para ele, você vai responder ele, você vai dar atenção para ele. Mas ele precisa esperar só um pouquinho. E isso também ajuda a trabalhar essa questão da ansiedade, tá, Regina? Essa questão da criança que interrompe, que quer sua atenção a todo momento. Tá bom? Então, Poliana, crie esse quadro de regrinhas com ele e sempre converse com ele. Não adianta a gente chegar para o nosso filho e falar assim, não faz isso. Por que não? Porque não pode, porque eu não quero, ou porque é perigoso. Explica por que é perigoso. Ó, se você fizer isso, se você pegar, por exemplo, numa faca, você pode sem querer se cortar. Então a faca é afiada, a faca vai cortar, vai sair sangue, vai doer, vai machucar. Se você, por exemplo, ficar correndo dentro de casa, às vezes é uma casa mais apertadinha, ou que tem mesa com quina, você pode sem querer escorregar e esbarrar na quina, né? Se for uma criança baixinha da altura da mesa, olha só, chega aqui pertinho da mesa, ó, tá vendo? Se você esbarra, você pode bater sua cabeça aqui na quina e se machucar. Então, demonstre, não adianta a gente só falar, a gente tem que mostrar, porque às vezes é muito abstrato para a criança não entende, tá? É correto falar olhando dentro dos olhos da criança quando faz alguma coisa errada? Sim, Silva, com certeza. A gente precisa, quando a criança faz alguma coisa errada, a gente precisa tocar nessa criança, encostar nela, olhar nos olhos e falar: olha, não é legal isso que você fez, vai te prejudicar, isso não pode acontecer, a gente tem regra. Só que olha só, para a gente poder chamar atenção numa criança quando ela fizer alguma coisa de errado, a gente precisa ter regra. Não adianta essa criança não ter regra, porque ela vai fazer sem saber se pode ou não pode. Às vezes, muitas das vezes a criança faz as coisas, gente, mas não faz com maldade. É a questão mesmo da impulsividade. A criança que age, só depois que ela age e que ela, né, talvez vai perceber a gravidade daquilo, tá bom? Mas sim, peça para o seu filho olhar nos seus olhos, olhe, converse com ele, tá? Quero assistir a live só quadro de rotina para passar os docentes da escola. Ah, tá joia, Cristiane. Assim, eu sempre tô, toda terça, toda quinta, Cristiane, eu realizo live, tá? Na quinta agora eu vou falar sobre o TDAH, vou dar umas dicas legais que você também pode compartilhar aí com os professores da escola, tá? E aí, fica atento a essas lives que eu sempre tô falando sobre os temas, e aí você pode estar vendo o tema que te interessa mais. Eu ainda não sei te dizer quando que eu vou falar sobre esse quadro de rotina, mas vai ser em breve, tá? O que fazer quando seu filho não ficar quieto e não fica quieto e não concentra nas atividades da escola? Ele quer fazer muito rápido, só gosta de colorir rápido. Ele tem 6 anos e tudo ele questiona, mesmo você explicando. Regina, olha só, é uma criança que se demonstra ansiosa. E aí eu te pergunto, por que ele quer fazer correndo? Por que ele quer fazer pintando de qualquer jeito, né? Vamos colocar assim. Porque aquilo para ele pode não demonstrar que é importante, está sem função. Ele precisa entender que aquela atividade tem uma função, e a função é fazer com que ele saiba cada vez mais e aplique aquilo na vida dele. Então, por exemplo, matemática. Filho, vamos lá, vamos fazer com atenção, porque aí quando você terminar, você vai poder... Pensa em algo que ele gosta muito. De repente, na rotina dele, Regina, coloca assim, vamos supor que... Porque as crianças de hoje em dia, elas são super ligadas em tablet, celular, né? Eu falo que são crianças cibernéticas, né? E aí, coloca o que ele gosta depois da atividade, mas de forma que ele só vai pegar aquele brinquedo se ele fizer com capricho, com atenção, tá? Se você vê que isso não tá adiantando, tá piorando, então você vai colocar essa brincadeira antes, tá? Antes do dever. Então ele vai poder brincar, ele vai poder fazer aquilo que ele gosta. Aí deu o horário do dever, ele para e vai fazer o dever, tá? Porque algumas crianças funcionam você colocar logo depois. Elas acabam se dedicando mais para poder brincar. Agora, outras não, outras querem fazer correndo porque logo depois é aquilo que ela mais gosta. Então tem que ter esse cuidado, tá, Regina? E aí, se você, por exemplo, está trabalhando matemática, filho, para que a gente usa matemática? As crianças precisam, gente, entender a funcionalidade daquilo. Se eu aprendo matemática, eu vou usar para quê a matemática? Eu vou usar para poder comprar as coisas, ir no mercado, ir na padaria,
para quem anda de ônibus, para poder saber pagar a passagem do ônibus, para receber um troco, enfim, a gente vai utilizar a matemática para tudo. Né? Dentro da matemática existem várias outras habilidades, por exemplo, até o ver a hora. Né? É uma criança que precisa saber ver a hora, então a matemática vai ajudar. Tá? Português. Por que eu tenho que estudar português? Por que eu tenho que saber ler e interpretar? Porque eu vou utilizar isso na minha vida inteira. Se eu tiver que ler um anúncio do jornal, eu preciso saber interpretar para saber que anúncio é aquele. Se eu, né, lá na frente fazer uma faculdade, eu vou precisar. Então, as crianças precisam saber a funcionalidade, tá? Do porquê ela está fazendo aquele dever, por que ela está aprendendo aquilo. Então, converse com seu filho, explique para ele, para poder ele amadurecer um pouco, né? Compreender essa situação, tá? Eu quero criar um quadro de rotina, um quadro de regras para repassar às famílias, para conseguir as atividades remotas nesse momento da pandemia. Então, Cristiana, é interessante isso que você falou, né? Você falou do interesse para poder passar para os docentes. É interessante porque eu percebo hoje, inclusive nas minhas pesquisas, os pais, eles colocaram que não conseguem, né, em sua maioria, não conseguem acompanhar as atividades, não estão conseguindo dar conta de todo esse ensino, né, de todo esse processo aí remoto em casa. E aí eu percebo que isso acontece também por uma questão de falta de rotina, né? A gente acaba se perdendo. Quando a gente vê o dia acabou, a semana foi embora, o mês acabou, a gente já está no outro mês, e aí a gente foi acumulando aquelas tarefas. E eu falo isso até por experiência própria, né? Eu sou supervisora na rede pública aqui da minha cidade, e eu percebo muitos alunos. Por exemplo, eu tenho professora que está na atividade 37 de português. E aí eu tenho aluno que está na atividade 6 de português, por exemplo. Tá? Então é uma realidade, acredito eu, que assim, vamos colocar nacional, né? Vamos colocar assim para as cidades e os estados que estão aí com as crianças, né? Com esse ensino remoto. Então, é realmente muito difícil. Está sendo muito difícil, né? Os pais conseguirem, não estou dizendo todos, tá, gente? Mas pelo menos assim, na minha pesquisa, em boa parte, eles relataram isso. Então, essa questão do quadro de regras de rotina é muito importante, sim. Você vai com certeza ajudar muitas famílias realizando e ensinando a montar esse quadro de rotina, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, Poliana Reis, suas dúvidas são sobre o TDAH, né? Guarda aí, anota tudo, que quinta agora eu vou estar respondendo vocês, tá? Vou estar realizando essa live sobre o TDAH, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, gente, acho que é isso, né? Ah, que legal! Você é pedagoga em Barra do Piraí, professora aqui em Volta Redonda. Ah, legal. Ah, que bom. Cristiane, continue me acompanhando aí, que eu vou poder estar contribuindo aí com você, de certa forma, e te dando mais dicas para poder ajudar, tá bom? Bom, gente, muito obrigada aí pela presença de vocês, obrigada pela participação. Espero que as perguntas que as mães me fizeram, que hoje eu li para vocês, tenham sido de grande importância. A gente acaba aprendendo muito, né, com as experiências dos outros, com as dúvidas dos outros também. Obrigada pela participação, né, pelas perguntas aí, quem fez as perguntas. Fico muito feliz. Vocês têm me ajudado bastante, né, com as perguntas, com os questionamentos. Isso me faz pensar e refletir sobre determinadas atitudes, né, com as crianças e das crianças. E isso tem contribuído muito, né, com os outros pais, né, com outras pessoas. Graciela, o que fazer com o filho que só pensa negativo? Começa a fazer uma atividade e não tem paciência para terminar. Graciela, trabalha a segurança dele. É aquela criança, normalmente é aquela criança que é insegura, que tem medo de errar, que acha que não vai conseguir, e às vezes cria vários obstáculos para poder não fazer.
ela já cria obstáculos para poder, de repente, como defesa, tá? Essa questão negativa serve também para muitas crianças como uma defesa, para a criança não demonstrar sua dificuldade. Então, trabalha essa autoestima dessa criança, né? No caso do seu filho, trabalha a autoestima dele, mostra para ele que nem tudo é fácil mesmo, não, que até para você, de repente, fazer algumas coisas também é difícil, né? Que a gente erra, a gente aprende, mas que você tá ali para ajudar e que você vai estar ali para poder fazer com que ele consiga, tá bom? Mas isso já ajuda bastante, tenho certeza, tá? Poliana, obrigada, tá? Que bom, você tá sempre aí me acompanhando, né? Você, o Bruninho. Ó, Bruninho, um beijo pra você, tá bom? Obrigada, Daiane. Que bom que você adora as dicas. Fico muito feliz. Muito bom. Eu fico assim, isso pra mim não tem preço. É bom demais a gente saber que a gente está contribuindo com o outro. É o que eu falei, vocês me ajudam a ajudar vocês, né? A cada live a gente cresce mais, a gente aprende mais e é muito bom. Que ótimo. Que bom, Regina, que gostou. Estamos todos aprendendo muito, porque a cada dia eu aprendo mais também. Né? Eu estou há 20 anos na educação e posso falar para vocês que daqui a 30 anos eu ainda vou estar aprendendo muito. E com certeza eu vou estar aprendendo com vocês. Então, muito obrigada. De nada, Graciela. Obrigada mesmo pela participação. E eu espero vocês na quinta-feira. Obrigada, Daiane. Obrigada, Kelly. Espero vocês na quinta-feira, hein, gente? Quinta-feira, nesse mesmo horário, 8h30 da noite. Eu vou estar realizando essa live sobre o TDAH. Então, divulga, compartilha. Se vocês conhecem pessoas que têm filhos com suspeita, ou que têm filhos com diagnóstico, convida, ou que têm só filhos, sem ter diagnóstico, sem ter suspeita. Sabe por quê? Olha que interessante. Tudo que a gente utiliza para criança com dificuldade de aprendizagem, tudo que a gente utiliza para criança com TDAH, com dislexia, com descalculia, enfim, com transtorno de aprendizagem, a gente pode utilizar com outras crianças também. Eu falo isso para os meus professores na escola. Vocês, em sala de aula, vocês podem pegar, vamos supor que eu tenho lá 2, 3 alunos com dificuldade. Eu vou criar atividades, né, que sejam lúdicas, prazerosas, né, que eu consiga a atenção daquela criança, e eu não preciso usar só com aquela criança, eu posso utilizar com a turma inteira, porque a turma inteira vai adorar, a turma inteira vai gostar. Então, aquele aluno que já tem um rendimento bom, ele vai ser melhor ainda. Aquele aluno que o rendimento não está tão bom, vai melhorar. Então, gente, a quinta-feira agora, a live de quinta-feira agora vai servir para todo mundo, tá? Porque as dicas que eu vou trazer para vocês na quinta vai ser dicas para quê? Para desenvolver atenção, concentração, para poder trabalhar essa questão do controle inibitório dos comportamentos inadequados, enfim. Eu vou trazer algumas dicas aí para vocês. Vou falar, tá, a respeito do transtorno, o que que é. Então, assim, vai ser muito produtivo, vai ser muito legal e eu vou ficar muito feliz de ter vocês na minha live de quinta, ok? Essa troca é boa demais, né, Daiane? Obrigada, Isabel. Isso aí, não perde a próxima live, hein? Obrigada, Viridiana. Obrigada mesmo, fico muito feliz. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês. Tenham uma ótima noite, bom descanso. Curtem os filhos de vocês. Hoje, na hora que os filhos forem dormir, senta com ele lá, deita com ele na cama, conta uma história, pergunta como foi seu dia, o que ele fez de interessante. Isso é muito bom. Vocês vão estreitar cada vez mais esse vínculo afetivo e vão conseguir ter cada vez mais o seu filho mais próximo. E isso também facilita com que ele consiga aí seguir aí seus combinados, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês enorme, tá? Fiquem com Deus e até quinta-feira, 8h30 da noite, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau, bom descanso para vocês e até quinta, hein? E chame aí seus amigos, o pessoal que vocês conhecem que tem filho, porque quinta-feira essa live vai bombar, hein? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.